Dúvidas, fiquem à vontade, podem ativar o microfone. Só peço que desativem depois, porque a gente pode ouvir as baixarias. Como assim, professor? Começando agora a perguntinha para vocês é o seguinte. Primeira pergunta aqui. Perguntinha para vocês. No entendimento de vocês, o que significa a palavra trânsito? Podem dizer assim, o que é que vem na sua mente quando você ouve a palavra trânsito? Olha, professor, eu vejo isso, eu penso em quebra-mola, em carro. Fiquem à vontade e se expressem. O que vocês entendem com a palavra trânsito? Pode ativar. Aglomeração de carro. Aglomeração de carro. Quem falou? Quem falou aí? Para a primeira caixa de bombom já saindo aqui. Quem foi que falou? Respondeu, já vai caixa de bombom. Estou enviando aí. Bruno? Bruno já está com a caixa de bombom garantida. Muito bem. Carros, quem mais? Quem mais? Vem, carro. Carros na rodovia. Carros na rodovia? Muito bem. Quem falou aí? Mais uma caixa de bombom na área. Rosileia. Rosileia e Bruno. Cada um tem uma caixa aí de bombom. Rodovia, muito bem. As vias, tá bom, tá ótimo. O que mais? O que é que a gente vê mais? Ali no meio do trânsito. Riscos. Como? Riscos. Perigo. Perigo, muito bem, muito bem. Aí eu só vou dar metade da caixa de bombom, mas tá bom, porque eu já acabou, né? Não tem mais dinheiro. Vamos lá, o que mais? Pessoas. Pessoas. Opa, quem falou pessoas? Quem falou pessoas? Gabriel. Gabriel, uma caixa de bis. Não tem mais bombom, não. Vamos lá. Pessoas, quem mais? Placas de sinalização. Sinalização. Um bombom, garoto. Oi? Animais na rodovia. Animais. Quer dizer, animais, você fala é o desça daí? Qual animal? Tem muitos animais onde a gente passa, onde tem mata, né? Tem que ter muito cuidado para não ter acidente. Parabéns. Muito bom, Fernando. Fernando, parabéns, hein? Metade de um bombom, garoto, que o dinheiro já está indo embora. Vamos lá, para Fernando. Bom, depois vocês mandam o Pix aí, que eu vou ver o que é que eu faço para mandar aí os centavos do Pix para poder pagar vocês da caixa de bombom. Seguinte, vamos juntar então o conhecimento de vocês? Vamos juntar? O primeiro falou carro, né? Então vamos chamar carro de veículos, ok? Alguém falou em pessoas e Fernando falou de animais, certo? Esses três componentes. Eu ouvi alguém falando de rodovia aí. Então, vou fazer o seguinte. Vamos juntar esses três componentes e vamos chamar a rodovia de via. O Código de Trânsito Brasileiro é a Lei 9.503 de 97. Vocês nem eram nascidos. Eu já era nascido, já era coroa, já, na minha época. Vocês não eram nascidos, não. Foi em 97 o Código de Trânsito Brasileiro, né? Foi sancionado em 97 e passou a vigorar em 98, 90 dias depois. Foi em setembro de 97 e 98, 90 dias depois passou a vigorar. Tá? Bom, uma vez que a gente já sabe que o Código de Trânsito, ele diz o seguinte, no anexo 1, ele fala, trânsito significa movimentação e imobilização de pessoas, veículos e animais. Vamos lá? Vamos por parte, tá? Movimentação, está se movimentando, e imobilização. Stop. Stop. Imobilizou? Imobilizou. Também faz parte do trânsito. De quem? De pessoas, veículos e animais. Aonde as pessoas, os veículos e animais se movimentam ou estão imobilizadas? Nas vias terrestres. Simples assim. Isso é trânsito. Isso é trânsito. Tá bom? É a movimentação e imobilização de pessoas, veículos e animais nas vias terrestres. É difícil? É difícil? Não.
Tranquilo? Até aqui está tranquilo? Está tranquilo? Então, eu vou fazer uma perguntinha. Tem um senhorzinho idoso na praça. Diz o nome de uma praça aí que você conhece, que as pessoas ficam sentadas jogando dominó ou jogando baralho. Diz aí. Ou dama. Nenhuma pode ser assaltado. E é mesmo. Que baixaria, viu? É mesmo. Até a pessoa não pode nem sentar numa praça mais, rapaz. Pode nem mais sentar numa praça. Vamos dizer que tenha, então, uma praça aí, alguma coisa aí que não, ninguém lhe assalte. A Praça da Bíblia. Pronto, vamos para a Praça da Bíblia. Ah, na Praça da Bíblia ninguém vai assaltar ninguém, será? Será que tem? Não, na Praça da Bíblia, será que tem esse povo para... Rapaz, então vamos lá. Está ali um senhorzinho sentado na Praça da Bíblia. Está ali sentado. E aí a pergunta é, ele está aí, ele e outras pessoas, né? Sentado. A pergunta é o seguinte, eles fazem parte do trânsito por estarem sentados na Praça da Bíblia jogando dominó? De acordo com a definição que nós acabamos de dar, Rosileia acha que não. Muito bem. E aí? Quem mais? Quem mais? Será que faz parte do trânsito? Sentado na Praça da Bíblia. Faz ou não faz? O que vocês acham? Sim ou não? Fernando, Maria, Luciene, Edivana, Naila, vamos lá. E aí, faz ou não faz o senhorzinho idoso? Vocês vão perder a prova, é? Porque assim, ó, a prova, se você não sabe, não tem problema, mas... Ele está na praça sentado, só faz parte do trânsito quando ele sai para sair do trânsito da praça para atravessar a rua. Aí faz Opa, parte do trânsito. muito bem, Fernando. Quem mais? Eu também acho que não. Também acha que não, Luciene? Não, não faz. Não faz, Dona Maria? Muito bem, está todo mundo reprovado. Não, não vale. Vou mandar para o Detran aqui a informação. Vamos lá. Na praça anda a bicicleta? Não, porque na praça está todo mundo reunido sentado, né? Os carros não Os carros não. na Mas praça. pode. E bicicleta? Passa na praça? Bicicleta? Passa. Passa carro de mão na praça? Passa, mas é proibido, né? É proibido passar, mas passa. É proibido. Sim. Na Praça da Bíblia, mas tem outras praças que pode. Tem praças bem maiores. Tem as vias, quando tem as vias, Muito ciclovia, bem. na verdade, né? Muito bem, muito bem. A questão é o seguinte, gente, olha, vamos lá. Pergunta é, olha, vou dizer de novo como é que funciona. Trânsito é a movimentação e imobilização. O senhor está se movimentando ou ele está imobilizado? Imobilizado. Está sentado, tá. Jogando, beleza, está se movimentando. Boa, boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Foi assim, tipo assim, um coice, mas está valendo. Tomei um coice, está se movimentando, é verdade. Mas não está caminhando. Não está caminhando. Então, está sentadinho, beleza. Você viu, Fernando? Ele não está andando. Vou ter saído de lá, vou atravessar a rua, está no trânsito. Não foi o que eu te expliquei agora? Fernando me explicou isso agora. Mas mesmo ele sentado, Fernando, ele ainda faz parte do trânsito? Ele sentado lá, a não ser que não faz parte, quer dizer, pode vir um maluco, né, e bater, né? Não, muito bem. Sabe por que ele faz, gente? Primeiro, a praça é uma via. A praça é uma via. Só que é uma via para pedestres. Mas é uma via. E pode ser que passe veículos na praça. Pode ser que passe veículos. Pode passar carros,
pode passar bicicletas, pode passar carro de mão. Carro de mão, bicicleta e carro, tudo é veículo. Pode ser um veículo à tração humana, que é a bicicleta, que é o carro de mão, como pode ser um cadeirante, que é um veículo à tração humana, mas é um veículo. Definição de trânsito, de novo, é a movimentação e imobilização. Pessoas, veículos e animais nas vias terrestres. E já que a praça é uma via terrestre, porque não está no ar, não está no mar, está em cima da terra, e o senhor é uma pessoa, é um pedestre, está imobilizado, de novo, faz ou não faz parte do trânsito esse senhorzinho sentado jogando? Faz. Muito bem. Aê, passaram na prova. Muito bem. Podem ir lá segunda-feira buscar a carteira de vocês do balaio. Do balaio, que de segunda-feira não dá para sair ainda não, né? Que aqui sair agora, antes da teórica, é do balaio. Né? Essa daí o policial federal rodoviário vai botar assim na lua e dizer, oxe, essa é falsa. E aí pronto, já sabe. Bom, beleza. Então já entendemos o que é trânsito até aqui. Já entendemos. Mas uma coisa ficou em dúvida, sabe por quê? Porque quando diz assim que a praça é uma via, soa estranho. Não é estranho dizer que a praça é uma via? Não ficou estranho? Fale a verdade. Vocês pensavam que a praça era uma via, assim, na cabeça de vocês? Ah, eu vou ali na via. Aonde, menino? Na praça. Que praça, rapaz, que é via? Não ficou estranho? Não ficou? Aí você da próxima vai dizer, eu vou numa via específica para pedestre e possivelmente tem ali uma ciclovia ou a permissão de passar veículos, que é a praça. Que baixaria a pessoa falar tudo isso. Melhor dizer, eu vou ali na praça, né? Bom, mas já sabemos que a praça faz parte da via, tá? Ou seja, via não é um local, é um conjunto de superfícies. Como assim, professor? O significado de via, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, se a gente for lá no anexo 1, novamente, do Código de Trânsito, nos conceitos e definições, via é a superfície por onde transita pessoas, veículos e animais. Então, se eu abrir uma rua no fundo de minha casa e passar por ali cachorro, pessoa, bicicleta, é uma via? Muito bem. Até porque as vias começaram assim, né? Não é da época de vocês, tá? Vocês não eram nascidos, é da minha época, tá bom? Na época do imperador de Roma, o imperador de Roma, tá? Como é que funcionava, né? A gente pegava o facão, vou ensinar para vocês na época como a gente fazia, e a gente ia abrindo o caminho, tchaco, 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 e metia o facão e ia ficando um caminho por onde ia passando as pessoas. Com animal e isso, subir. Por que em Roma? Porque na época, gente, Roma era uma potência mundial, tá bom? Era uma potência mundial. Então, levava mercadoria, trazia mercadoria, levava, trazia as coisas em Roma. E aí começava a passar carroça, charrete. Vocês não vão lembrar dessa época, não, mas Roma tinha essa situação. E em Roma, como tinha um movimento muito grande, foi de lá que surgiu as primeiras estradas pavimentadas. Hoje a gente conhece o asfalto, tudo bonitinho, é o paralelepípedo, mas foi em Roma, na época do Império de Roma, que surgiu essas estradas pavimentadas, tá bom? Ou seja, nós começamos o trânsito abrindo ruas, ruazinha, beco, e depois vai metendo a foice para dentro, essa rua fica um pouquinho maior, e depois essa rua fica maior, ela vira uma avenida, e um faz casa de um lado, outro de outro, e assim funcionam as coisas, tá? É assim que funcionam as coisas. E aí depois a prefeitura vai pavimento, o Estado vai, mete uma pavimentação e chama de estrada ou de rodovia, que a gente vai aprender as diferenças disso aí. Independente de qualquer que seja a superfície, se transita pessoas, ou veículos, ou animais, chamaremos de
Ih, esqueceu. Mas já perdeu de novo aí. Aí, já perdeu na prova. Devia. Ah, devia. Muito bem, muito bem. Muito bem. Chamamos de via, tá bom? E se eu perguntar o que é via, é a superfície por onde transita pessoas, veículos e animais. Ok. Mas não é tão simples assim. Por que não é tão simples assim? Existe via para pessoas? Existe. Se você vai na cidade, fui na cidade, chega lá na cidade, você encontra o calçadão. O que tem no calçadão, professor? Loja, né? As lojas. Mas as lojas é para ficar no calçadão? Bom, pela cultura, sim. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, não. A calçada só é para ser utilizada pelo mobiliário urbano. Mobiliário urbano, que é isso? Orelhão, poste de iluminação, caixa de correio. Essas coisas que são de utilidade pública podem ser colocadas ali na calçada, tá bom? E pessoas podem transitar na calçada, sobretudo em um espaço determinado que se chama de passeio. Dentro da calçada temos o passeio, por onde andam as pessoas. Ou seja, o passeio é para as pessoas e a calçada é para as pessoas e para o mobiliário urbano. Uma coisa muito parecida com a calçada é o acostamento. Nas rodovias, na BR-242, não tem um acostamento? Tem acostamento na 242, gente? Eu não lembro, tem? Eu acho que tem. É um BA. Eu acho que é um BR, né? Sim. Ótimo, já falaram aqui, beleza. Então, se tem acostamento, para que serve o acostamento? 3 coisas fundamentais. Veículos em situações de emergência. Isso porque é proibido os veículos circularem pelo acostamento. Em situação de emergência, pode. Ok. Porém, é proibido. O CPF não está funcionando. Vamos lá. Amigão, você copiou e colou aí. Coloca seu CPF sem os pontos e os traços, tá bom? Beleza. Vamos que vamos. Vamos lá, deixa eu tentar ajudar aqui. Meu coleguinha que não consegue. Vamos lá. Ok. Então, gente, como estávamos falando, o acostamento, ela é proibido aos veículos estarem circulando pelo acostamento, tá bom? Tanto é assim que a gente só pode entrar e sair no acostamento quando for situação de emergência ou quando você for fazer um acesso ali, uma conversão, ou for virar à esquerda quando tem acostamento. Se você vai virar à esquerda, se tem acostamento, você tem que ir para o acostamento primeiro, né? Não pode chegar assim na BR do nada, parar no meio da pista e entrar à esquerda. Você tem que ir para o acostamento primeiro. Imagina, aí vem um caminhão, 120 km por hora, o freio não funciona direito, leva tudo por cima, leva tudo carregado, entendeu? Então, quando tem acostamento, que vamos fazer uma conversão ou virar à esquerda, precisamos ir para o acostamento primeiro à nossa direita, ok? E depois fazer a conversão à esquerda. Aguardar passar o caminhão primeiro, né? Bom, então eu já vi. O acostamento serve para você, não é proibida a circulação e é em situações somente de emergência. Quebrou o carro, alguma coisa do tipo, falaremos um pouco mais lá adiante a respeito disso. Outra coisa que serve o acostamento para pedestres e para veículos não motorizados. 3 objetivos aí. Pedestres, veículos não motorizados e o outro objetivo é para os veículos em situação de emergência. O que é veículo não motorizado, professor? Carroça e charrete. O que é carroça, professor? São as mesmas coisas. Opa!
Desativou aqui minha câmera sem querer. Eu dei um murro aqui, menino, na mesa, que a câmera se arrebentou toda no chão. Espera aí. Retornamos aqui, deixa eu ver aqui. Muito bem. Muito bem, gente. Vamos lá dar continuidade à nossa aula, tá bom? Parece que entrou umas 2 pessoas, conseguiram entrar, tá? Sejam bem-vindos, aqueles que entraram agora, ok? O que já estão, vamos dar continuidade. Estávamos falando do que é trânsito. Aprendemos que trânsito é a movimentação e a imobilização de pessoas, veículos e animais nas vias terrestres. Aprendemos também que as vias terrestres são a superfície por onde transita pessoas, veículos e animais. Então, a via pode ser o acostamento, a calçada, a passarela, a praça, que é conhecida como logradouro, onde transita pessoas, onde transita veículos não motorizados e até veículos motorizados, dependendo da praça aí que estamos falando. Então, tipos de vias existem: acostamento, calçada, passeio, ciclovia, ciclofaixa, vias preferenciais, faixa de ônibus, pista, tudo isso é via. O que é a pista, professor? A pista é por onde transita os veículos, certo? Pista é exclusivamente para veículo. Ela pode ser dupla, ela pode ser simples, uma pistazinha de mão em contramão, ela pode ter um enorme canteiro central dividindo a pista quando ela é duplificada. De um lado, várias faixas e só vai. Do outro, várias faixas e só vem. Chamamos de pista dupla, rodovia pista dupla, né? E no meio, o canteiro central, que é justamente aquele canteiro que divide a pista até o seu final, até o seu término. Tá? Ainda outros exemplos de vias, pode estar à beira da praia. A beira da praia pode ser uma via, onde tem ali o quadriciclo, pessoas ali transitando, bicicletas, entre outras coisas. Tá bom? Com isso, a gente já começa a entender o que é a via e começamos a entender o que é o trânsito. Uma vez que já entendemos, já colocamos na nossa mente os conceitos e definições sobre trânsito, agora cai bem entender a legislação do trânsito, que é justamente as leis que regulamentam esse tipo de movimentação e mobilização em cima das vias, tá bom? Então, imagina que bagunça ia ficar. Pessoas, veículos, animais, não sei o quê, ônibus, cada um decide o que fazer. Não, quem passa agora sou eu, não sou eu que passo. Imagina que bagunça, sem agente de trânsito, sem sinalização, sem semáforo. Ó, faz o que vocês quiserem em cima da pista, em cima do calçamento, em cima... Imagine a bagunça que não é ser. Vocês imaginam isso aí? A bagunça que não é ser isso aí? Imagine aí. Então, por isso que existem as leis. Quer ver uma lei que existe, que vocês não desobedecem? Imagina que vocês estão no ônibus agora. Vocês estão no ônibus indo para Barreiras. Eu acho que daí para Barreiras é o quê? Umas 8 horas, 4 horas de relógio? 4 horas? Tá sem som, Gabriela. Gabriela, alguém digita aí para ela, por gentileza, apertar embaixo. Você pode ativar o seu som também, tá? Eu acho que ela não está conseguindo me ouvir. Ativa o som aqui embaixo. Imagina, quanto tempo é, gente, para vocês irem do LEM até Barreiras, ou de Luiz Eduardo até Barreiras? 3 a 4 horas. 3 a 4 horas. Imagina agora você... Muito bom. Imagina agora, colega, então. Você está ali sentado no ônibus, o ônibus não tem banheiro, e você está indo de 3 a 4 horas para Barreiras. Não tem banheiro o ônibus, tá? Chega no meio do caminho, dá um suor frio assim na testa. Não sei se já suou a testa de vocês assim frio. Começa a suar frio. E aí você começa a sentir um negócio estranho, pegando nas suas pernas. E, de repente, um nó nas tripas.
sentir. Ser rapaz, sentir agora. Será que foi o café da manhã? Você começa a pensar. E a barriga não quer nem saber, ela dá outra pontada. Do outro lado. Você, estou achando que não vai dar certo essa viagem. Não tem banheiro, você está no meio do caminho, está na BR, está todo mundo ali, meu filho. E está apertando. E você está suando frio, está tonto. E a dor, meu irmão, aquela dor nas tripas, sabe aquela dor de diarreia? É exatamente essa daí. A perguntinha é para vocês. O que é que vocês fazem nessa circunstância? O que vocês fariam? Diz aí para mim, meu filho. Diz aí para mim. Pede para parar. Oxente, vai pedir que baixar. E vai falar o quê? Você acha que o ônibus vai parar só para você? Pronto. Pronto, vai parar. Ai. Vai falar como? Fala que aí no mato. Boa, amiga, boa. Se não dá... E o motorista vai dizer, vem cá, minha senhora, não dá tempo para só esperar chegar até Luiz Eduardo, não? E aí? Fala, motor, encosta aí, encosta no acostamento aí, que eu quero no mato, senão eu vou fazer aqui dentro. Boa! Boa, essa foi autêntica. Essa eu gostei. Resposta correta. Sabe por quê? Existem leis fisiológicas. Existem leis fisiológicas que estão empurrando as fezes, já está no reto. E assim como a colega falou, ou você faz ou faz, não tem opção. Ou você faz ou faz. Tem uma hora que não tem para onde correr. Isso é uma lei fisiológica, tá, gente? A vontade de fazer xixi, a vontade de fazer cocô, isso são leis fisiológicas. A gente não comanda isso, não tem como dizer assim, intestino grosso, dê um tempo aí que eu vou chegar em Luiz Eduardo Magalhães e resolvo isso. Ele não vai te obedecer, ele vai nem te ouvir, você não vai nem conversar com ele, ele vai dizer, ou você para o ônibus e desce, ou você vai passar vergonha. Quer o quê? Quer passar vergonha ou quer descer do ônibus? E pronto. É uma lei. É a lei da natureza. E a gente obedece. Obedece ou não obedece? Ou você obedece ou passa vergonha. Já passou vergonha? Já. Quem nunca passou? Espera para ver se não estopora a sua bexiga e estopora tudo por dentro. Ou por fora, né? Então é o seguinte, gente. A questão é, se é uma lei, tem que obedecer. Por quê? Toda vez que eu desobedeço uma lei, tem consequências. Certo? Estou falando das leis fisiológicas, mas existem leis da natureza que não são fisiológicas só do nosso corpo. Tem as leis, por exemplo, a lei da gravidade. Você está com pressa. Você precisa pegar um ônibus. Você está lá no 10º andar. O elevador não está funcionando. Tá, você quer adiantar seu lado? Você vai pular da janela do 10º andar para chegar mais rápido no chão, no piso? Você não vai pular. Sabe por que você não vai pular? Porque você não está na Lua. Porque se você estivesse na Lua, você pulava. Porque lá você vai pular do 10º, do 20º andar e não vai dar nada. Você vai descer numa boa, flutuando, relax. Certo? Porque lá na Lua não tem a lei da gravidade. Não vai dar merda. Aqui você faz isso, se esbagaça tudo. Porque é uma lei da atração. Tudo é atraído para o centro da Terra. Tá bom? Professor, vou lhe dizer uma coisa, isso não tem nada a ver com trânsito. Tem. Passa numa curva que só tolera 80 km por hora a 100, a 130, para você ver se a lei da centrifugação não puxa você para capotar seu carro para o lado de fora da pista. Certo? Estamos trabalhando com o trânsito, são leis físicas. Vamos lidar com as leis físicas. O vetor de velocidade, que é a aceleração, é justamente a variação entre a aceleração e a distância, nós vamos estar em cima das leis. Então, é o seguinte, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei 19.503, 9.503, a lei 9.503, de 97, com seus 343 artigos,
343 artigos, se não me falha a memória, ou é 347 artigos. Ela vem dizendo que forma você deve estar conduzindo no trânsito para que você não sofra acidente de forma segura. Ela vem falando como organizar as coisas. Uma vez que a gente não obedece, existem consequências. E as consequências hoje é 50 mil mortes somente no Brasil por trânsito. 340 mil pessoas incapacitadas com acidentes, né? Tetraplegia, que a pessoa somente mexe a cabeça, não mexe os braços, não mexe as pernas, perdeu o contato do cérebro com o corpo, só a cabeça fica viva. Eu já ouvi um paciente falar isso para mim, que só a cabeça dele estava viva e ele tinha razão. Ele bateu com o veículo, estava de capacete, o capacete, quando ele estava de capacete, as pessoas foram tirar o capacete na hora do acidente, ele bateu de frente com o carro e ficou tetraplégico. Essa tetraplegia deixou ele na cama por 6 meses, levando ele a óbito logo em seguida. Tá bom? Claro, estamos falando de leis de trânsito, mas a gente precisa estar alertando quanto aos riscos. Tá? Bom, então vamos lá, gente. O que o Código de Trânsito fala que a gente tem que saber? Sobretudo para a prova e para o nosso dia a dia. O Código de Trânsito vai falar diversas coisas. Ele vai dizer, ó, como é que vocês têm que tirar a habilitação? É o Código de Trânsito que estabelece. Tá? Existe um Sistema Nacional de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito. O que é isso, professor? Sistema Nacional de Trânsito. É justamente órgãos que vão estar se distribuídos de nível nacional, estadual e municipal, que vai organizar o trânsito. Ok? Como funcionam esses órgãos? Muito simples, muito simples. Primeira coisa que vocês vão observar no Sistema Nacional de Trânsito, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O objetivo do Código é que vocês não obstruam a via, obviamente, né? Por nada, assim, para que não cause insegurança para vocês na via. O objetivo dele é preservar a saúde, a vida e o meio ambiente. Aí já vai uma dica de pergunta de prova. Ok? O objetivo do Sistema Nacional de Trânsito é preservar a vida, a saúde e o meio ambiente. Ok? Então, quando tem ali uma faixa de pedestre, quando tem ali uma passarela, eles estão visando aí preservar a vida e a saúde. Não só a vida, né? Que a pessoa não basta só estar viva, tem que estar viva e saudável. Ok? Então, o Sistema Nacional de Trânsito, com as suas normas, aí, as suas leis, visa preservar a vida, a saúde e o meio ambiente. Porque veja que os veículos poluem o meio ambiente, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, aí já uma primeira dica aí de prova, essa questão, que é bem facinho aí, dá para vocês passarem tranquilo, tá bom? Quais são os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito? Aí agora eu vou compartilhar minha tela e a gente vai conversar sobre isso agora, tá? Não, não é isso aqui que eu quero compartilhar, não. Compartilhar minha tela, tá aqui. Beleza. Me confirmem se vocês estão vendo minha tela. Aí faz o seguinte, né? Imagina uma cena. Seu Constantino e Dona Daisy, tá? Tá bom? Seu Constantino e Dona Daisy. Eles têm filhos, certo? Tem filhos mais velhos aí, seu Constantino e Dona Daisy, certo? Tem filhos mais velhos. O filho mais velho, a filha mais velha é Dona Selma. Ok? A filha mais velha é Dona Selma. Seu Constantino e Dona Daisy são pessoas amigáveis, certo? São pessoas... É uma família tradicional, tá bom? Família muito tradicional.
E acontece que tudo que seu Constantino fala é ordem, é uma lei dentro de casa. Porque seu Constantino é um pai muito dedicado, trabalhador, honesto, né? E ele quer sempre que a família dele esteja bem. Né? Seu Constantino sempre quer que a família esteja bem. E o que ele fala é ordem. E Dona Deise segue o mesmo ritmo, também quer a família bem, tá bom? E o que ela fala também é uma ordem, mas, veja, Dona Deise está mais ali, assim, para realizar as coisas do dia a dia, correria, porque Dona Deise, assim, é top, não deixa faltar nada. Né? Seu Constantino pensou, Dona Deise já está executando, porque ela não é de conversar muito, não. Seu Constantino conversa demais. Ela vai e faz. Porque a mulher, assim, mulher, esse negócio de mulher, assim, vai e faz mesmo e acabou, e não quer nem saber. O negócio é agir. O homem ainda fica pensando ainda, não sei o quê. Mulher vai e faz e dá certo e pronto. É do executivo. Dona Deise é do executivo. Seu Constantino é mais assim para dar ordem. Como assim? Os filhos de seu Constantino e Dona Deise costumam sair à noite. Só que quando seu Constantino não está, Dona Deise fala assim, olha, eu até deixo vocês saírem, vai ser o pai, tem que autorizar, tá bom? Aí, Dona Selma, que é a filha mais velha, liga para o pai, o pai, diga aí, minha filha, rapaz, é o seguinte, minha mãe pediu para ligar para o senhor para saber se pode deixar os meninos sair para ir para a rua. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, pode sair, chegue antes das 9. Se vocês não chegarem antes das 9, vai ter a internet cortada e eu vou tirar o celular. Ué? Já deu a lei aí, seu Constantino, hein? Vou fazer uma pergunta para vocês. Seu Constantino que deu a lei, vamos dar uma qualidade para ele? Vamos dar uma qualidade? Porque ele é o cara da lei. Eu já vi que ele é baixaria total. É o cara que dá a lei. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos chamar ele, sabe de quê? De Máximo, né? Vamos chamar ele de Máximo? Vamos chamar ele de Máximo. Por que o Máximo? Porque, assim, a mãe não resolveu, a filha mais velha não resolveu. Quem resolveu o problema, gente? Quem resolveu? Quem resolveu o problema? Paizão. Muito bem. O órgão máximo, seu Constantino, é o máximo. Aí vem aqui, ó. Quem é seu Constantino aí, professor? É esse aqui, ó. Esse galera aqui, esse carinha aqui, ó. Contran é seu Constantino, tá bom? Estamos analisando essa história, estamos nos referindo a ele. Dona Deise é essa aqui, ó, que também não deixa de ser máxima. A Dona Deise também não vai deixar de ser máximo, não. Porque ele é a mãezona, né? É máximo. Só que o máximo normativo, quem criou a norma foi Constantino. Então, vamos lembrar do Constantino para a gente lembrar desse nome Contran. Quem é o Contran, professor? Você está falando de quem? Estou me referindo ao Conselho Nacional de Trânsito, que cria... O que é que ele cria para o trânsito? Digam aí. Vamos lá. O que é que ele cria? As regras, as normas. Muito bem. Perfeito. Cria as normas. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos chamar ele de normativo? Vamos, gente. Vamos chamar ele de normativo? Além de normativo, ele é o que mais que eu acabei de falar agora? Além de normativo, o que é que o Contran é? Além de normativo, ele é o quê? Ó, acabei de falar aqui nele. Vou botar aqui, beleza? Aqui, beleza. Além de normativo, ele é máximo. Olha só, temos duas qualidades importantes aqui do Contran, que foi o famoso Constantino, tá bom? O Contran é o famoso Constantino. Ah, peraí, por que você falou que Dona Denise, que é a mãe, também é máximo? Porque o Denise, eu estou me referindo a Denise como o Denatran. Quem é o Denatran? Departamento Nacional de Trânsito. Então, toda família, toda empresa tem que ter uma organização. As empresas, a família, tudo tem que ter uma organização. Por exemplo, nesse caso aqui,
a organização, para seguir uma ordem que nós temos aqui, é justamente o CONTRAN. Quem é o CONTRAN? Ele, na sua prova, vai perguntar o seguinte sobre o CONTRAN. Olha a pergunta, ó. Quem é o órgão máximo, normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito? Quem é? Essa é a pergunta que vai cair na sua prova. CONTRAN, muito bem. Vou perguntar de novo, quero todo mundo respondendo. Ó, quem é o órgão máximo, normativo e consultivo? Ainda tem uma outra qualidade aqui. Ainda vou botar outra qualidade. Consultivo e coordenador. Vou botar ainda aí coordenador aqui, ó. Coordenador também, ele é coordenador, tá bom? Do Sistema Nacional de Trânsito, ou SNT. Quem é o órgão máximo, normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, gente? Que vai cair na sua prova. CONTRAN. 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 Muito bem, CONTRAN. Perfeito. Perfeito. Primeira perguntinha do CONTRAN já respondida. Vamos para a segunda pergunta sobre o CONTRAN. Vamos para a segunda pergunta. Depois disso, eu vou já dizendo aqui para vocês a segunda perguntinha. Dentro do... Professor, o que é CONTRAN? Explica aí. Bom, muito bem. Vamos para Brasília. Quando a gente chega em Brasília você vai achar a sede do CONTRAN. Ok? E vai encontrar também a sede do DENATRAN. O CONTRAN nada mais é do que, como o nome já diz, é um Conselho Nacional de Trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito fica alguns representantes do Ministério da Educação, da Saúde, das Minas e Energia, Ministério ali da Tecnologia, da Justiça, enfim, ficam vários, tá? Deixa eu ver aqui. Eu estava participando da aula de início agora e está assim, não uso mais nada. Vamos lá, deixa eu ajudar aqui rapidinho. Peraí. Opa, cadê o link? O link aqui em cima que eu copiei. Só um instante, um segundinho aqui. Até hoje tem colega tentando entrar. Amiga, tenta entrar de novo pelo link que você volta à aula, viu? Toda vez que sair, vocês entram pelo link, viu? Saiu, pode voltar pelo link que a aula está lá aberta. Beleza. Ok, então quando vocês chegam lá, tem vários representantes. Vamos lá, 9 pessoas numa mesa redonda conversando sobre o trânsito. E aí, gente, o que é que vocês acham? Rapaz, teve muito acidente de pessoas sem capacete. Aí o Ministério o representante do Ministério da Saúde, e o SUS, inclusive, gastou milhões de reais com essas pessoas com traumatismo craniano encefálico. E por aí vai, eles vão conversar. Dessa conversa, dessa reunião que está acontecendo, que dentro do CONTRAN, vai vir as leis de trânsito, as normas, certo? Existem quase 800 resoluções do CONTRAN. Quase 800 resoluções do CONTRAN. E nós temos que seguir. Por exemplo, se vocês foram fazer o psicoteste, é porque vocês obedeceram à resolução 512 do CONTRAN, a resolução 168 do CONTRAN, que é justamente como é que a gente precisa tirar a habilitação. O que tem que aprender, aonde tem que ir primeiro, quais são os órgãos que você tem que buscar para poder tirar a sua habilitação. Quem explica isso são as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Ok? Outra coisa que vocês precisam lembrar para a prova dentro do CONTRAN é as câmeras temáticas. As câmaras temáticas. Professor, o que é câmara temática? Nada. Câmara temática são médicos, advogados, promotores, pessoas que, de alguma forma ou de outra, são especialistas em trânsito temático. E vai estar ajudando ali os representantes, aquelas pessoas que criam as leis. A Câmara Temática vai estar ajudando eles a criar as leis de acordo com a necessidade, com a ciência e tudo mais, tá bom?
Então, uma perguntinha de prova também sobre o CONTRAN é nas câmeras temáticas. Aí pergunta assim, ó, onde estão as câmeras temáticas nos respectivos órgãos? Respectivos órgãos, ou seja, qual órgão tem as câmeras temáticas? Aí você vai lembrar. O órgão que eu estou falando agora é o... Estamos falando do... Como é o nome dele? DENIT. CONTRAN. CONTRAN. Estamos falando do CONTRAN. Muito bem, gente. Então é o seguinte, ó. Câmera temática, CONTRAN. Órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, CONTRAN. Ok? 2 perguntas de prova. Certo? Como é o nome mesmo dos lugares onde fica ali pessoas... Como é o nome do órgão que tem as câmeras temáticas mesmo, gente? Botei errado aqui. Temáticas. Qual o nome do órgão que tem as câmeras temáticas? Diz para mim. Diz para mim o nome aí. CONTRAN. Muito bem, muito bem. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Sim, tranquilo. Perfeito, perfeito. Muito bem. Diz aí para mim 4 qualidades do CONTRAN, gente. 4 qualidades do CONTRAN que a gente aprendeu agora. Vai. Ele cria norma, ele é o quê? Ele cria norma, ele é o quê? Normativo. Muito bem. Ele é o cabeça do Sistema Nacional de Trânsito. Chamamos ele de quê? Ele que coordena o Sistema Nacional de Trânsito. Coordenador. Muito bem, muito bem. Além disso, ele é consultado sempre. Certo? Ele sempre é consultado pela filha dele aqui, ó, que é o CETRAN, o Estado, sempre consulta o CONTRAN. Então, se ele é consultado, ele é o quê, gente? Consultivo. Consultivo, muito bem. Outra coisa importante que ele é também é que ele cria normas, é consultado, é coordenador. Ele está no topo. Acima dele, não tem outro órgão no trânsito que diga assim, vou buscar ali, quem vai criar norma não é o CONTRAN, é outra pessoa. Não, ele está no topo. Que qualidade é que eu dou para ele? Máximo. Máximo. Olha aqui, 4 qualidades. Vamos repetir agora, de novo? Cai na sua prova. Vamos lá. Primeira qualidade, diga aí para mim. Rapidinho, venha. Todo mundo comigo. Do CONTRAN. Normativo, coordenador, consultivo e máximo. E máximo. Beleza? Beleza até aqui? Tranquilo? Muito bem, gente. Muito bem. Que bom. Lembrando que a aula está sendo gravada, tá bom? Desejarem, pode rever o assunto. Bom, voltamos aqui agora, vamos falar um pouquinho da filha do CONTRAN, ok? O filho do CONTRAN também cria norma, tá bom? Quem é? O CETRAN. A gente falou aqui do governo, dos órgãos federais, estão aqui, ó. Eu ainda não concluí, a gente vai terminar de falar deles, mas agora vamos falar um pouquinho do primeiro órgão estadual, que é o quê, gente? Ó, ele é verde, ó, ele está aqui, ó, na esfera. O que é que ele faz também? Normativo. Já vi aqui, fiz a leitura labial de Marciano. Grande Marciano aí, normativo. Valeu, meu irmão, isso aí. Normativo, muito bem. Então, ó, o CETRAN, embora seja estadual, também cria norma. Mas espera aí, para que o Estado vai criar norma se já tem norma do governo federal? Imagina que determinadas cidades do Estado estão tendo muito assalto. E esses assaltos frequentes são de motociclistas com capacete. Tem mais assalto do que acidente de moto. Então, o Estado pode dizer o seguinte, olha, está sendo muito difícil identificar os pilotos de fuga. Está sendo muito difícil conseguir identificar essa galerinha aí. Então, a gente gostaria de pedir a você, CONTRAN,
como consulta, que nos permitisse obrigar a não utilização do capacete dentro da cidade. Olha que coisa! Dentro da cidade está proibido usar capacete. Olha que lei ele quer criar. Mas por quê? Visando a segurança pública, tendo em vista que a quantidade de acidentes é menor, é baixa, a via é cheia de radar, tem fiscalização de trânsito e tudo mais. Tá bom? Ele pode, um estado específico, pode chegar e dizer, não, a partir de hoje, dentro das cidades, está proibido o uso de capacete e pronto, final. CONTRAN autorizando, ele pode criar essa lei. Ok? Então, o CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito para o seu respectivo estado. Menos Brasília. Porque Brasília é a princesinha do Brasil, né? Brasília é a princesinha do Brasil, onde estão lá, que é a capital do Brasil. É isso? Que é o Distrito Federal. Portanto, chamamos de CONTRANDIF, certo? Conselho de Trânsito do Distrito Federal. É a mesma coisa que o CETRAN. Mas, como é em Brasília, temos que chamar de CONTRANDIF. Tranquilo, gente? Tranquilo? Professor, o que é que tem dentro do CETRAN que cai na prova? Ah, muito bem. Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Aula iniciada, legislação, dia 2. Muito bem. Então, Ingrid, é só apertar aí, então, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Bom, CETRAN, gente, olha só. Você foi autuado. Eu vou descer um pouquinho aqui, tá? Polícia Militar, você estava sem capacete. A Polícia Militar lhe autuou porque você estava conduzindo sem capacete. Lembrando, conduzir sem capacete a motocicleta é uma infração de natureza gravíssima. Com retenção do seu veículo, com recolhimento da sua CNH, após 3 dias você pode buscar sua carteira de habilitação lá na Polícia Militar, e suspensão do direito de dirigir por 1 ano. Tudo isso tem aqui se você pilotar sua motocicleta sem capacete. Estou dando exemplo da Polícia Militar, mas poderia ser uma Polícia Rodoviária Federal, poderia ser um agente do DENIT, poderia ser um agente do DETRAN, poderia ser um agente de trânsito municipal, como os Sutrans, eu acho, né? O nome é Sutrans, de Luiz Eduardo? Isso. Poderia ser os Sutrans, ok? E por aí vai, tá? Poderíamos ser autuados por qualquer um desses órgãos, tá bom? Só a título de exemplo. Beleza. Foi autuado pela Polícia Militar, sem capacete, infração gravíssima, vezes 3, né? Que vai dar lá 800 e pouco, quase 900 reais. Infração gravíssima, vezes 3, recolhimento da habilitação, retém a motocicleta até que chegue um motociclista habilitado, e também tem a suspensão do direito de dirigir por 1 ano. Professor, acontece que a minha habilitação é provisória. É a PPD, que é a que eu vou pegar agora, é a PPD. Quando vocês saem da autoescola, gente, vocês não recebem a CNH não, tá? Vocês recebem uma PPD, permissão para dirigir, ok? Essa PPD não pode tomar nenhuma infração de natureza grave, nem gravíssima, e nem 2 médias. Isso também é pergunta de prova, tá bom? Então, ó, você é recém-habilitado, tem menos de 1 ano habilitado, então você vai ter a PPD. Depois de 1 ano, professor, pega o quê? A Carteira Nacional de Habilitação, que é conhecida como CNH. Professor, qual a diferença? A PPD
não pode tomar infração grave, gravíssima ou duas médias. Sabe por quê? Cassação do direito de dirigir se você tomar uma infração grave, uma gravíssima ou uma média. Ou seja, conduzir sem capacete, adeus os 5.000 que você pagou para tirar a habilitação. Vai ser um prazer tê-los de novo aqui no dia seguinte, como repetente, dizer, ô professor, perdi a habilitação, agora eu vou tirar de novo, vou pagar tudo de novo. É verdade. Professor, você é mal dizendo que vai ser um prazer. Claro, eu prefiro receber vocês aqui do que ter que recebê-los em algum hospital da vida, com traumatismo craniano encefálico porque caiu sem capacete. Já pensou ficar dependendo da regulação do Estado? Já pensou? Chega um deputado, pede, olha, tem um menino ali, meu ali e tal, beleza, e você só na fila ali, ó, esperando, ó, da regulação, né? Vocês acham que a fila da regulação é rapidinho? Sai logo assim, um neurologista? Sai rapidinho, gente? Você sai a fila da regulação, é que eu preciso de neurologista. É rápido aí, em Luiz Eduardo? A pessoa se acidentou, atende rapidinho assim? Não. Não. Tá vendo aí? No Brasil todo, aliás, no mundo todo, é claro, exceto países aí envolvidos, mas a gente tem essa dificuldade. Beleza, policial militar autuou, você tem uma CNH, foi recolhida, 72 horas depois você pode buscar lá na sede da Polícia Militar, ok? Sua habilitação vai ser suspensa por 12 meses ou 1 ano, e aí você está perdido. Só que você é uma pessoa, é um cidadão brasileiro. E como cidadão brasileiro, a nossa Constituição Federal nos garante o direito à defesa contraditória. Você pode se defender. Você não vai ser assim, não vai dar de mão beijada, tá? Por mais que você esteja com a PPD, professor, eu estou com a PPD e agora os homens me pegou sem capacete. Calma, relax. Vamos resolver seu problema. De acordo com a Constituição Federal, nós temos direito à defesa. Ampla defesa e contraditória. Não é só assim. Você vai ser autuado, mas vai ter 30 dias para poder fazer sua primeira defesa. Quantos dias você pode fazer a sua defesa após receber a notificação, gente? 30. 30 dias. Se eu falar aqui, se eu colocar aqui, ó, no mínimo, desculpa, vou escrever aqui, de novo. Mínimo 30 dias. Eu estou falando a mesma coisa que 30 dias? Se eu colocar aqui mínimo de 30 dias, eu estou falando a mesma coisa de 30 dias? Não. Não, né? Por que eu estou falando isso? Que a sua prova vai te enganar. Vai colocar lá, ó, você tem no mínimo 30 dias para fazer a defesa. Não é. 30 dias é o máximo já. Estourando. Ok? Você não tem mais que 30 dias para elaborar a sua defesa uma vez que você recebeu a multa. Ok? Então, com máximo de 30 dias para fazer a defesa. Dentro desses 30 dias, vamos fazer o seguinte, dentro desses 30 dias, vamos dividir por 2, vai ficar 15 dias. Sim, o que é que eu posso fazer nos 15 primeiros dias? Vamos dizer que você não estava pilotando, que foi um amigo seu, mas a moto é sua. Se a moto é sua, e o seu amigo tomou a multa e vazou, como assim, professor? Passou sem capacete na blitz. Ou ele nem viu a polícia. Ou então foi uma câmera que estava lá em cima no poste, porque havia vídeo monitorizada, e o agente viu ele sem capacete e notificou. Se você não caguetar o condutor, você tem que caguetar, meu velho. Você tem que caguetar o condutor. Você tem que dizer, Detran, não foi eu que estava dirigindo, não, ó. Foi fulano de tal, tá bom? Isso significa o seguinte, nós precisamos, dentro dos 15 primeiros dias, desses 30 dias aqui, notificar para o Detran o condutor infrator, senão dá merda na sua habilitação.
Para que não dê problema na sua habilitação, você tem que dizer ao Detran quem foi que estava conduzindo, tá bom? Quantos dias você tem quando você recebe a infração para notificar o condutor infrator, gente? 15. 15 dias. E, no máximo, quantos dias você tem para enviar a sua defesa para essa multa não cair? No máximo, quantos dias? 30 dias. 30 dias. Muito bem. Professor, eu não sou abestalhado para estar enviando defesa, não. Sabe por quê? Eles não vão aceitar a defesa, professor. Mas é seu direito, meu filho. Pai, vamos falar de advogado. Você acha que se fosse assim, o advogado criminalista ia fazer especialização em crime? Ele ia se especializar, gente? Não, peraí. Se a pessoa matou, eu não tenho nem mais o que defender. Não é assim. Se a Constituição diz que todos têm direito à ampla defesa e contraditório, né? E existem as brechas da lei, por mais que você esteja sem capacete, se o policial militar preencheu o endereço errado, a multa é indeferida. Ou indeferida, não. A multa é nula, certo? A multa é nula. Você vai solicitar a nulidade do auto de infração, tá bom? Então, tem que se defender. Professor, fui lá na PM. Onde é que eu vou, professor, para me defender? Não foi a Polícia Militar que ele autuou? Foi. Você vai na Polícia Militar, lá na sede, lá no comando. Ah, professor, foi a Polícia Rodoviária Federal. Muito bem, você vai lá buscar no site da Polícia Rodoviária Federal, CINFRA, você consegue achar aí um site, inclusive o PRF, você faz essa defesa online mesmo, tá bom? Polícia Rodoviária, você vai buscar o comando da Polícia Rodoviária, da região onde você for autuado. Ah, foi o Sutrans. Vai lá no município, procura o Sutrans e você vai buscar o formulário para fazer sua defesa, tá bom? Já fiz a defesa, a primeira defesa, e foi indeferido. Indeferiu, o que significa indeferiu, professor? Que eles não aceitou, não aceitaram. Não aceitaram, eles botam indeferido. Aí vocês vão para casa chorando e dizendo, perdi minha habilitação. Não perdeu ainda, tem chance. Tem chance ainda. Indeferir em primeira instância. Agora você vai fazer o seguinte. Aqui embaixo tem um outro órgão chamado de JARI. Olha aí. JARI. JARI. Quem é a JARI, professor? A JARI, dentro de cada órgão desse aqui, precisa ter a JARI. Dentro da polícia, do PRF, todos os órgãos que têm ali a capacidade de autuarem você. Você pode, sim, abrir aqui uma solicitação na JARI. Uma vez que foi indeferido em primeira instância, você procura agora a JARI. Você vai no próprio órgão e busca a JARI. Fui lá no próprio órgão, fui na JARI. Quem é a JARI? Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Outras pessoas vão estar julgando o seu caso. Tá bom? Cheguei lá na JARI, fiz minha defesa, a JARI vai julgar o meu recurso, né? Também tenho 30 dias no máximo para elaborar a defesa, no máximo 30 dias, certo? E tranquilo. Beleza, professor? Fui na JARI e deferiu também. Ó, isso aí já vai 60 dias nessa brincadeira ou mais, tá? Essa brincadeirinha aí, essa multa aí, correndo, andando. E agora eu não tenho mais a quem recorrer. Vou a quem? O único que vocês vão poder recorrer agora, e último, e é pergunta de prova, é esse aqui, ó. CETRAN. Tá bom? Foi na polícia, foi na rodoviária, porque você foi multado, você quer se defender, tentou a primeira defesa, não deu certo. Tentou a segunda defesa na JARI, não deu certo. A última instância é o CETRAN. Ok? O CETRAN aceita infrações, as defesas de infrações de trânsito em última instância. Isso é uma pergunta de prova, porque às vezes as pessoas pensam que é o CONTRAN e não é. CONTRAN não aceita defesa de multa. Só quem aceita é o CETRAN. CETRAN. Muito bem, muito bem, muito bem. Sendo assim, ok.
Sendo assim, então, nós temos aí a segunda, uma outra informação importante que podemos encontrar na nossa prova. Certo, gente? O CETRAN é a última instância em aceitar infrações de multa. E se eu perguntar a vocês aqui, aonde ficam as câmeras temáticas? Vocês lembram? CONTRAN. Isso aí, CONTRAN. E a última instância aqui das infrações é o CETRAN. Professor, e o DETRAN serve para quê? Departamento Estadual de Trânsito. Ele serve... Passar raiva, boa. Quem vai falou passar raiva? Ui, tá certíssimo. Concordo plenamente. Olha só, eu quero fazer mudança de endereço, mudança de proprietário, essas coisas administrativas, tudo você procura o CONTRAN. Quero tirar a habilitação, quero fazer isso, quero colocar aquilo no carro, eu quero quero mudar a cor do meu veículo. CONTRAN. CONTRAN o quê? DETRAN. CONTRAN não tem nada a ver com isso. Departamento Estadual de Trânsito. A sua prova perguntar mudança de endereço, mudança de categoria do veículo, mudança de proprietário, essas coisas nós procuramos o Departamento Estadual de Trânsito. Ok? E o DENATRAN, professor, quem é ele? O Departamento Nacional de Trânsito é justamente o local onde cria o seu RENASH. Você, com certeza, quando você comprou o laudo, quer seja na autoescola, quer seja lá no DETRAN, você comprou o laudo, ele vem com um númerozinho chamado de RENASH. É o Registro Nacional da Carteira de Habilitação. Esse registro significa que, a partir do dia em que você comprou o laudo, você já está registrado lá no DENATRAN. Quem dá ao DETRAN esse número do seu RENASH é o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Portanto, ele também é um órgão máximo, mas ele é um órgão máximo executivo. E aqui está uma pegadinha da sua prova. Pegadinha, tá? Por quê, professor? Quando eu falo de máximo executivo, estou falando do DENATRAN. Se a sua prova cair máximo normativo, está falando do CONTRAN. Então, se a prova falar assim para vocês, quem é o órgão máximo e executivo do Sistema Nacional de Trânsito, vocês falam que é quem? Quem é o órgão... Entendi a pergunta. Quem é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito? DENATRAN. Muito bem. DENATRAN. Exatamente, gente. Deixa eu ver aqui. Bom, aí eu pergunto a vocês agora o seguinte. Esses órgãos aqui a gente já sabe para que funcionam, beleza? Tranquilo. Quem é que conserta a 242? Está cheio de buraco a 242, a BR. Quem vocês acham? A quem a gente deve cobrar o conserto dessa rodovia? Deve cobrar de quem? DENIT. A PRF? PRF? Não. Será que é a PRF? DENIT. DENIT. DENIT? Que é o DENIT. Muito bem. Porque o DENIT é um órgão executivo rodoviário. Muito bem, gente. Se a rodovia for federal, ou seja, quando vocês veem esse nome assim, ó, gente, BR, é porque é uma rodovia federal. BR-242, BR-052, eu acho que tem também, eu não sei se é 052, se é BA. Agora, quando vocês veem BA, é porque está se referindo a uma rodovia estadual. Óbvio que essa rodovia estadual é da Bahia, né? Porque nós temos também aqui, ó, SE 001. Aí já não é mais na Bahia, né? Aí a gente já vai falar de Sergipe e assim sucessivamente. São as rodovias estaduais. E rodovia federal chamamos de BR. Qual a diferença, professor? Uma BR
ela faz ligação de um estado a outro. Quero sair da Bahia e ir para Sergipe, Alagoas. Eu quero ir lá para Tocantins, lá. Eu quero sair da Bahia e ir para outro estado. Então, você vai pegar uma BR. Vai passar por diversas rodovias estaduais? Vai. Mas o que faz a ligação entre um estado e outro é uma BR. Ok? Portanto, quem conserta a BR, quem sinaliza a BR e quem fiscaliza a BR, por ser uma rodovia nacional ou da União, aí nós vamos ter aqui, obviamente, um órgão federal, que é o DENIT, certo? Que é um órgão executivo rodoviário, em se tratando de rodovia. Ok, gente? Rodovia. Vocês podem achar na sua prova a palavra federal, vocês podem achar a palavra nacional, como vocês também podem achar união. Tá? Os três estão se referindo à mesma coisa. Tá? Se ele falar assim, ó, união. Quem é o órgão máximo e normativo, do Sistema Nacional de Trânsito da União? Vamos lá, da União. Peraí, da União? Os órgãos da União são esses aqui, tá, gente? Os órgãos da União são esses aqui, ó. CONTRAN é da União. Por quê, professor? Porque União é nacional, ó, Conselho Nacional. União é federal, unidade federativa. Então, está falando de Brasil. Ok? Órgão da União, Departamento Nacional de Trânsito. Órgão da União, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Órgão da União, Polícia Rodoviária Federal. Estamos falando da mesma coisa. Certo? Porque, às vezes, essas palavrinhas podem chegar a nos atrapalhar. Não é isso? Deixa eu ver. Tá lá. Pô, sim, não consegui tirar foto, não. Eu faço o quê para conseguir agir dessa câmera aí? Eu me respondi, dá uma solução. Vamos lá. Vamos lá, moço. Vamos lá, moço. Bom, órgãos fiscalizadores. O DENIT, tá, gente? Conserta a rodovia federal. E a rodovia estadual é consertada pelo DER, ou mais conhecido como DERBA, aqui na região da nossa Bahia. Mas é DER mesmo, é a sigla dele. Departamento Estadual Rodoviário. Departamento Estadual Rodoviário, com certas rodovias estaduais. Certo? Bom, deixa eu ver o que mais cai aqui. Por aqui está tranquilo, certo? Desses órgãos todos aqui a gente já conseguiu analisar quem são eles. E vamos agora para as rodovias. Rodovias. Dúvidas sobre os órgãos ou sobre o Sistema Nacional de Trânsito, gente? Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade, tá? Para falar. A gente está aqui para esclarecer. Eu sei que é um horário difícil, é um horário duro. Se quiser chorar, chore também, não tem problema nenhum. Né? E no caso de infração que não é autuada na hora, exemplo, por excesso de velocidade. Muito boa pergunta de Gabriela, ok? Respondendo a você aqui, minha amiga Gabriela. As infrações de trânsito que são autuadas, tá? Por equipamentos como radares, passou no sinal vermelho, excesso de velocidade. Na realidade, amiga, qualquer infração de trânsito, o órgão que te autuou tem 30 dias para enviar para você a infração de trânsito. Tá bom? Ele tem 30 dias. Se ele passar dos 30 dias, que é o tempo limite, você pode solicitar aí a nulidade da infração de trânsito, porque passou do período que diz a lei, que ele tem um período para enviar para você aí a infração. Ou seja, como se tivesse prescrevido aquela multa.
tá bom? Então, pode ser, por exemplo, o guarda lhe parou, ele te deu a infração ali, mesmo que te deu na mão a infração, o auto de infração, que ele vai te dar uma cópia do auto de infração, vai ter que chegar na sua casa a notificação do auto de infração também. Mesmo que ele te deu ali na hora, o órgão tem que enviar para sua casa a notificação do auto de infração. É lei, de acordo aí com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Uma vez que o órgão faz isso, dentro dos 30 dias, você tem mais 30 dias para fazer a sua defesa prévia ou a sua primeira defesa. Tá bom? Bom, gente, existem dois tipos de pista, né? Ou de rodovia, certo? Nós temos uma pista que é fora da cidade e uma pista dentro da cidade. Vamos combinar o seguinte. A pista que for fora da cidade, vamos chamar de pista, ou melhor, de via rural. Tá? É fora da cidade, vamos chamar de via rural. Se for dentro da cidade, chamaremos de via urbana. Combinado? Vamos combinar, então? Fora da cidade, a via, a gente chama de quê? Via rural. Muito bem. Dentro da cidade, como é que chamamos? Via urbana. Via urbana, perfeito, perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar as vias rurais agora, as que estão fora da cidade, tá? Existem basicamente dois tipos dessas vias, tá bom? Nós temos as rodovias, que têm asfalto, e temos as estradas, que não têm asfalto. Simples. Rodovia tem asfalto e estrada não tem asfalto. Estrada de chão, é sem pavimentação. Então, são dois tipos de vias que temos nas vias rurais, que é fora da cidade, tá bom? Nós temos a rodovia e a estrada. Professor, então vamos lá. A rodovia, nós temos na rodovia, o que é que nós temos na rodovia? Bom, é normal você encontrar na rodovia aqui, ó, um acostamento, as faixas de trânsito, tá bom? Encontramos diversas coisas, a faixa de enrolamento ou a pista de enrolamento. O que é a pista de enrolamento? É onde o veículo vai estar circulando. Essa é a pista de enrolamento, ok? Eu tenho aqui a faixa divisória aqui, central, a faixa de bordo da pista. Você tem provavelmente aqui os tachos e tachões, conhecidos como olho ou zóio de gato. Pode encontrar ou pode não encontrar. E você tem um lote lindeiro. O que é isso, lote lindeiro? Lote lindeiro é tudo aquilo que está na beira da pista. Nesse caso aqui tem uma fazenda. Mas o lote lindeiro mesmo seria os restaurantes. Sabe quando a gente passa numa pista que do lado da pista tem restaurante, pizzaria, tem pessoas vendendo vasilha, laranja. Sabe quando a gente passa numa pista assim? Chamamos isso de lote lindeiro. Certo? Chamamos isso aí de lote lindeiro. Beleza? Deixa eu ver aqui. A ver. Ok. Então, sabendo disso, vamos passar para a próxima etapa, porque depois, quando eu falar em lote lindeiro, vocês já estão cientes do que seja. Seus restaurantes e as coisas que estão aí no redor da pista. Professor, rodovia, você falou que tem asfalto. Falei. Tem asfalto. Certo. Agora me diga uma coisa. A rodovia só tem essa aí, mão e contramão? Estou vendo um aqui, ó, mão, e do outro lado, contramão. Bom, tem outras rodovias, outra rodovia, melhor dizendo, que é mais fácil de trafegar e menos perigosa. Vamos lá? Vamos ver qual é. Essa daqui. Olha só. Menos perigosa. Essa daqui, ó. Rodovia de pista dupla. Em vez de ter a faixa de trânsito central, dividindo o fluxo
de mão e contramão, você vai ter aqui um segmento que chamamos de canteiro central, dividindo as duas pistas. E de um lado, uma pista vai ser mão com várias faixas de mão única. Vamos ter também acostamento. E do outro lado, vamos ter várias faixas em único sentido também, com acostamento. No meio, vamos ter o que chamamos de canteiro central. Tranquilo? Tranquilo, gente? Essa é uma rodovia, pista dupla, de pista dupla. Tá? Não confundam. Pista dupla é uma coisa, duplo sentido de circulação é outra. Ok? O duplo sentido de circulação é o que nós vimos agora há pouco, é mão e contramão. Esse é um duplo sentido de circulação, porque tem um sentido que vai e eu tenho um sentido que vem em uma única pista, sem nada dividindo no meio, só uma faixazinha cortando aqui, dividindo o fluxo de veículos opostos. Tá? A faixa amarela, inclusive, atentem que a cor da faixa é amarela, sempre que for mão e contramão. Que quando for somente mão, a cor da faixa vai ser branca. Ok? A cor da faixa será branca. Tá bom? Então, vamos lá. Rodovia de pista simples, geralmente existe aí fixado pelo Conselho Nacional de Trânsito, quando nós não encontramos uma placa de trânsito de velocidade, que é 80 km por hora. Pô, não encontrei essa placa. Qual a velocidade que eu vou adotar? Aí a gente vai ter que buscar o que diz o CTB. Professor, o que é CTB? Código de Trânsito Brasileiro. O que é que diz o CTB? Que quando não tem a placa de sinalização de velocidade, a rodovia de pista simples vai se dar da seguinte forma. Vamos lá, colocar aqui. Via urbana, nós vamos ter a rodovia, que é pavimentada, né? Rodovia pista simples, que é uma só, e rodovia pista dupla. Aí vai ser da seguinte forma. Vamos fazer a seguinte divisão. Veículos maiores e veículos menores, tá bom? Então, ó, veículos pesados. Vou botar aqui só veículos. Rodovia de pista assim, vou botar aqui no espaço, eu vou abrir mais isso aqui, para a gente conseguir digitar. Veículos maiores e mais pesados e veículos menores, para ficar mais fácil para a gente fixar. Muito bem, então a gente vê aqui, ó, o seguinte, veículos maiores na pista simples vão circular com 90 km/h. Alt R, que hora, quilômetros por hora. Já os veículos menores, na rodovia de pista simples, circulam a 100 km por hora. Quem falou isso, professor? O Código de Trânsito Brasileiro. Ok? O Código de Trânsito Brasileiro está dizendo que se não tiver a placa de sinalização, não significa que não tem norma. Tem norma, sim. Qual a norma, professor? A norma é veículos maiores circulam a quantos quilômetros, gente? 90. Muito bem. Os veículos menores? 100. Muito bem. Professor, e na pista dupla, que tem lá duas pistas, vamos dizer que é um pouquinho mais segura. Então, vou fazer o seguinte, veículos maiores continuam a 90 km e os menores circulam até quantos quilômetros por hora? Bom. Oi? 100. Até 100. 110. Embaixo aqui, embaixo.
Isso. 110. 110. Vamos lembrar. Já que é uma pista dupla, é mais seguro, um pouquinho mais seguro. Então, os carros menores podem dar uma pegada a mais, tá? Dar uma acelerada um pouquinho a mais, não é isso? Então, isso que só os carros menores, os maiores mantêm 90. Então, para a prova, isso aqui fica fácil. Professor, isso cai na prova? Cai. Só que ele cai de uma forma diferente. Ele vai dizer o seguinte: aconteceu um acidente na pista. É uma rodovia de pista dupla. Ó, rodovia de pista dupla. Aconteceu um acidente. Quantos passos você vai ter que dar nessa rodovia de pista dupla para sinalizar o local? Oxe, como é que eu vou saber, professor? Pois é, para você saber os passos, você tem que saber a quilometragem da rodovia. Tá certo? E a quilometragem da rodovia para veículos menores de pista dupla é 110. Ou seja, muito bem, eu tenho que dar 110 passos até colocar o primeiro galho na pista para sinalizar o acidente. Ok. Por isso é importante saber a velocidade da via para a prova. Certo? Outra coisa importante também aqui, sobre a rodovia, é que também existem as estradas. E as estradas, que são as vias não pavimentadas, todos os veículos devem circular a, no máximo, 60 km por hora. Ok? 60 km por hora as estradas. Rodovias não pavimentadas. Tá bom? Dúvida, gente, até aqui? Tá tudo ok. Muito bem. Muito bem, então vamos lá. 60 quilômetros em estradas, ok? Vamos ver se vocês lembram? Vamos ver se vocês estão lembrados aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Velocidade nas estradas para o veículo, para o caminhão. Não tem placa, tá? Caminhão. 90 km por hora. 60 km. 60 km, muito bem. Estrada, lembra que está cheio de buraco e que não pode correr muito, não é isso? Não pode correr muito. Ok? 60 km. Rodovia de pista simples, veículos menores. Não tem sinalização. Rodovia de pista simples, veículos menores. 100 km por hora. 100 km por hora. Rodovia de pista dupla, gente. Veículos menores. 110. 110. Muito bem. Veículos menores em rodovia, maiores e mais pesado, caminhão, ônibus, em rodovia de pista dupla. Quantos quilômetros deve circular? 90. 90. Muito bem, tranquilo. Até aqui, vocês estão indo muito bem, estão tranquilão, estão beleza, estão relax. E hoje é feriado, hoje está todo mundo com sono, está todo mundo cansado, destruído, mas entraram na aula para assistir a aula. Pelo menos